paz, Senhor, a todos. Estamos aqui no culto de domingo. Eu já aproveitei para gravar a palavra, que é a própria palavra do culto. Geralmente, às vezes eu gravo, né? Após o culto. Mas hoje eu vou estar gravando mesmo no culto. Um abraço a todos. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Nós lemos uma palavra aqui hoje, nessa noite, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21 até o 47. Que vai falar quando Jesus está subindo para o Gólgota e eles constrangem o certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que passava ali a levar a cruz. Marcos, ele faz um apanhado da história, ele não é detalhista na história, mas ele faz um apanhado de como se deu a crucificação. Esse apanhado histórico é muito importante porque relatos que as pessoas vão falar, porque Marcos não estava presente. É tão importante, ao contrário de João estava presente na crucificação. Então ele dá um relato mais pessoal. Marcos não, ele vai dar um relato histórico de como sucedeu a crucificação. E ele vai falar para nós alguns detalhes que algumas pessoas vão contar para eles, que já que é um relato histórico, né? Marcos, ele era médico, ele não era apóstolo, né? Mas ele foi se encaixado aqui nos evangelhos, porque ele escreveu os evangelhos através de como se diz, um relato, mas ele fez uma procuração, ele fez uma investigação histórica. Né? Isso nos alegra muito, porque vai haver uma concordância com os livros lá de Mateus, né? E de João. Por quê? Porque as pessoas vão se lembrar de como é que aconteceu. Aqui fala que eles estavam gritando, porque Jesus disse assim, esse templo aí, ó, ele estava se referindo ao templo de Jerusalém, que foi levantado pelo rei Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, mas que agora havia sido restaurado pelo rei Herodes. Herodes o Grande, ele restaurou esse templo. Então, era um templo realmente maravilhoso, porque houve sim uma restauração quando o povo vem da Babilônia, mas não é uma restauração tão nítida como é essa aqui agora, né? Alexandre, ele fez uma coisa maravilhosa, mas ele não fez para glorificar o nome do Senhor. Ele fez por honra própria dele, porque ele sendo rei, ele quis aquele templo muito chique, muito bonito, ampliou algumas coisas no templo, para que o seu nome ele fosse glorificado naquele lugar, não o nome do Senhor. E Jesus, quando passa com os seus discípulos, ele disse, olha, mestre, que templo maravilhoso. Mas o Senhor já prevendo algo que vai lá na frente, ele diz, olha, esse templo aí, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele não está falando do templo. Exatamente. Quando ele fala, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstituirei. Vai ser reconstituído. Ele estava falando da morte dele. Que ele ia morrer e em 3 dias ele levantar. Embora mais para frente, no ano 70, Tiro vai
ele vai, o rei Tito, né? Ele vai destruir esse templo. Vão colocar fogo novamente nesse templo. Vai ser saqueado todo esse ouro. Mas a voz do meu Senhor, quando ele fala, olha, destrua esse templo. Porque esse templo aí vai ser destruído e acabou. Não vai mais ser reconstruído dessa forma aí. Mas aqui não. Vai destruir esse templo e ele vai ser erguido novamente. E Marcos vai dizer que tinha ali algumas pessoas que estavam lá acompanhando algumas mulheres que haviam sido discípulos de Jesus até aquele momento. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, de José e Salomé, os quais também o seguiam e serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, essas mulheres, elas são testemunhas vivas, né? E o próprio José de Arimateia, que vai pedir o corpo do Senhor para Pilatos, e ele vai enterrar num túmulo novo, né? E nós sabemos que a história, já hoje descobri onde é esse túmulo, esses dias eu estava assistindo, né? Nós sabemos que eu vi esses dias também numa reportagem as pedras do templo quando caíram, quando elas foram atacadas, né? As pedras permanecem até hoje lá no mesmo lugar. Pedras enormes que foram usadas para a reconstrução desse templo. Elas estão no mesmo lugar. Só que Jesus, ele foi derrubado e em 3 dias ele ressuscitou. Então, mas hoje é o culto de Santa Ceia. Então, ninguém melhor do que o Senhor para nos dar um caminho correto, porque ele ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria da vida eterna. Então, por que tomamos a ceia? Por que comemoramos a ceia? Porque ele disse, então comemorareis a minha morte até que eu venha. Olha que maravilha. Engraçado mesmo, ele ressuscitando, ele já tinha falado para os discípulos que ele ia morrer, mas ele havia de ressuscitar. Mas ele mandou comemorar a morte. Por que será? Porque esse alguém que está vivo hoje mandou comemorar a morte dele. É porque foi na morte que você foi salvo. É na morte que eu fui salvo. E é na ressurreição que eu fui redimido para a vida eterna. Porque se esse homem tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a morte dele não valeria nada. Mas aqui nós temos alguém que morreu e que ressuscitou. Então, maravilhosamente, nós temos hoje não só a salvação, mas nós temos vida eterna com o Senhor. Não apenas a salvação dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas desgraças, mas sim também a salvação, a redenção. Nós temos a vida eterna com Cristo. Aquele que aceitou o Senhor Jesus, aquele que foi batizado, aquele que crê na palavra, como ele falou para aquela mulher, né? Se você crê, uma fonte se fará para a vida eterna. Então, Santa Ceia, batismo é mandamento, né? Então, nessa noite nós vamos daqui a pouco ceiar, tomar essa ceia, porque é mandamento do Senhor. E que você também, que está aí do outro lado, quando ouvir esse vídeo, você não fuja da presença do Senhor. Você fica juntinho com o Senhor. Se você ainda não é batizado, se batize. Se você ainda não participa da Santa Ceia, faça parte. Porque você comemorando a morte dele, até que ele venha, você vai estar cumprindo o mandamento.
e você vai ser salva. Você vai ser redimida dos seus pecados. Amém? Que o Senhor nos guarde até a volta dele. Um grande abraço. Amém.